Oi, pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ladeira e estou aqui mais uma vez com vocês em mais um episódio do Compras Públicas na Prática, o podcast que traz as discussões a respeito da legislação de compras brasileira, não só a 14133, mas inclusive os demais regulamentos que estão em vigor, para o debate, para trazer para vocês de forma clara e objetiva aquilo que há de mais novo do entendimento de como é que essas leis estão sendo efetivamente tratadas dentro do país. Hoje a gente tem uma convidada aqui para tratar de um assunto super bacana, que é as responsabilidades da administração pública e os recursos administrativos. E que eu tenho certeza que vai dar um show, porque é uma das pessoas melhor preparadas que eu conheço, que eu tive o prazer de conhecer nesses 20 anos de assunto compras públicas. Eu não estou aqui jogando confete, não. Eu conheço pouca gente que tem essa firmeza, que é a doutora Ana Luísa Jacobi, sobrenome de peso, vamos combinar, tem para apresentar. E eu vou tomar o direito aqui, me dá o direito, Ana, antes da gente começar, de ler o seu currículo, tá? Para não correr o risco de errar em nada. Vamos lá. Doutora Ana Luísa Jacobi é advogada, sócia diretora executiva da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados. É pós-graduada em Direito Administrativo pelo IDP e Gestão de Empresas pela FGV. Também é mestre e doutoranda em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, membro da International Bar Association, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro e do Instituto Nacional da Contratação Pública. Por fim, é consultora e diretora executiva do Instituto Protege. Ana, bem-vinda. Obrigada. Aliás, doutora Ana, né? Bem-vinda aqui e muito obrigado por separar um tempinho para poder falar de um assunto tão relevante comigo e com o nosso público que está nos acompanhando. Oi, Léo. Obrigado pelo convite. A honra é minha de estar aqui no podcast de vocês, que é referência quando a gente vai falar de licitações, debater. Eu sei do seu trabalho, do trabalho de todos aqui, para convidar profissionais sérios, né, para a gente falar e realmente poder transmitir conhecimento e ajudar a administração pública de alguma forma nesse desafio tão grande que é lidar com as compras públicas, com uma lei nova, uma lei complexa, com vários outros normativos que estão saindo fresquinhos aí, e agradeço pelos elogios, fico muito honrada. São muito merecidos. Eu brinco que a minha grande vantagem é porque enquanto o pessoal lia via Rei Leão, né, eu estudava leis de licitações. Tô brincando, mas assim, eu comecei a trabalhar cedo com o professor Jacobi, isso foi muito importante para poder desde cedo aprender a realidade desse tema, né, que eu sou apaixonada, eu acho que é muito, muito bom, muito incrível, e pouca gente sabe, mas quando eu comecei a estagiar com ele, lá com 17 anos, minha tarefa era fazer a primeira resposta às perguntas dos servidores públicos. A gente tinha um canal de perguntas, né, então foi assim que eu aprendi, pude já aprender desde cedo a realidade dos servidores, né, os desafios que eles passavam. Então, acho que isso soma muito para a minha carreira. Com certeza. E deixa bem claro um ponto que cá entre nós é o grande motivador desse canal. É que você deve ter tido contato com o tamanho do desalinhamento que a gente tem nas oportunidades de formação desses servidores públicos nas 3 esferas do país, né? O acesso ao conhecimento ele é muito mais difícil na esfera municipal, né? Principalmente no pequeno município. Então, quando a gente pega um nome gigante como o seu e traz para fazer um debate e leva de forma gratuita, aberta, para esse público, para levar um conhecimento específico que muitas vezes ele não tem onde procurar. Tá? Eu sei que a gente está colaborando para melhorar com a administração pública e, consequentemente, para melhorar um pouquinho a cada dia com a vida do cidadão brasileiro. Então, isso para a gente é muito significativo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. Então, eu vou começar com uma pergunta formal, mas você sabe como é que funciona a história. Depois é tocar a conversa. De modo geral, como é que a Lei 14133 de 2021 direciona as responsabilidades da administração pública em processos de compra e contratos? Eu sou
também suspeita para falar da Lei 14.133, porque eu acho ela uma lei muito organizada. Então, quando a gente fala sobre o direcionamento das responsabilidades, ela é uma lei que, primeiro, tem um capítulo específico sobre os agentes públicos, coisa que não tinha na lei anterior. Perfeito. Então, tem as definições muito, muito mais bem estruturadas. A gente fala de segregação de funções, a ideia de você realmente individualizar as funções de cada servidor. A gente fala de gestão por competências, que é uma questão que era pouco falada até então na administração pública. Então, eu acho que ela trabalha mais com uma ideia de uma administração pública mais organizada, né? Então, acho que esse é o principal ponto para você poder falar de responsabilidade da administração pública. Eu acho que o segundo ponto é fortalecer o planejamento. É uma lei que a gente trata muito mais... tem muito mais dispositivos sobre a etapa do planejamento, então exige mais responsabilidade da administração pública nessa etapa, mas a consequência é que como tudo na vida, quanto mais bem planejado, melhor executado, né? Então a ideia é dar um pouquinho mais de trabalho, é uma lei mais complexa, mas ela dá muito mais segurança jurídica, né, para os servidores públicos, na minha visão. Não, eu tendo a concordar mesmo, e é um problema meio que crônico do Brasil, né? Baixa profissionalização em uma série de camadas, que a gente espera que isso tudo que a lei está trazendo aí reforce ao longo do tempo, e também essa baixa preocupação, que é quase que cultural, né? Com essa questão do planejamento. Então, dá ênfase que... você tem que planejar o que você está fazendo, é fundamental. Também a gente tem que parar de, enquanto nação, só achar que a gente tem que reagir às intempéries que são apresentadas para a gente todos os dias. Então, e agora, você falou em etapas. Planejamento, contratação. Vamos falar um pouquinho delas? Como é que é o papel desses gestores nesse processo? A ideia que a lei trouxe, né, como eu falei, essa questão da segregação de funções. Qual que era a questão e por que isso é tão importante? Lá atrás, 98, 2000, os tribunais de contas, eles responsabilizavam o pregoeiro por etapa de planejamento. Então, teve direcionamento na licitação. Tudo bem, mas o pregoeiro, ele não tem muita ingerência sobre isso. Faz sentido responsabilizar ele? Quando a gente falava principalmente da autoridade máxima do órgão. Peraí, normalmente a autoridade máxima, dependendo de uma prefeitura, é o prefeito. Ele tem tanta coisa para fazer, imagina você exigir dele que a pesquisa de preços não foi bem feita. Então, a gente sempre defendeu a ideia da individualização da conduta. Quando você está punindo um servidor público, e a gente sabe o quanto que é ingrato essa punição, porque ela envolve até... montante, né, valores. Então, às vezes, você está lidando com uma licitação de milhões, você é um servidor público que tem uma remuneração de 4 dígitos, você vai ser responsabilizado com o seu patrimônio. Então, é algo muito sério. Então, você tem que ser... por isso essa importância desse cotejo. Peraí, a minha conduta contribuiu para a ocorrência disso ou não? Então, a gente sempre defende essa questão da individualização da conduta. E, portanto, essa ideia da segregação de funções, você dividir as responsabilidades, na etapa de planejamento, quais são as responsabilidades do agente, quem vai ser o agente, essa divisão está bem estruturada, ela é muito importante para você poder cobrar da pessoa certa, e para, obviamente, essa pessoa ela ter mais expertise no que ela está fazendo. Você não tem que exigir dela conhecimento da lei completa, né, da lei como um todo. Então, cada um no seu quadrado. Né? A gente define isso bem. Então, quando a lei ela define lá na etapa de planejamento, a gente tem um plano anual de contratações, que ele é tão importante, tenham cuidado, façam o seu plano, isso é uma segurança para os gestores, vai facilitar muito mais as compras cotidianas, né? Aí a gente tem a etapa lá de fazer o ETP, o estudo técnico preliminar. Então, quais são os cuidados? A gente brinca que o ETP... apesar dele ser falado muito pouco na 8666, é o que a gente deveria ter feito antes de você chegar num edital. Então, eu pesquisar o mercado, eu ver qual que é a melhor solução. Eu sou advogada, a gente defende servidores, muitas vezes eles são chamados a se defender de questões que ocorreram há 5, 10 anos depois. E aí, quando você trabalha com servidor, né, de carreira, naquela licitação, por que eu escolhi aquela solução? Peraí, mas se você
faz o ETP, já está escrito lá. Muitas vezes o trabalho dos órgãos de controle, se você deixa isso claro, né, os motivos pelos quais você escolheu determinada solução que você quer licitar, isso facilita também o trabalho deles. Eles veem a sua motivação. Veja, a sua motivação não tem que ser igual a deles, mas ela tem que fazer sentido. Ela tem que estar, né? Ela tem que ser dentro dos parâmetros legais e funcionar bem para o seu órgão. Afinal, é você que sabe as dores do seu órgão, é você que sabe as suas dificuldades, né? E isso é uma outra questão que a gente sempre defendeu. É injusto os órgãos de controle chegarem depois de tanto tempo para poder falar, poxa, mas esse caminho que você escolheu resultou nisso e isso não foi legal. Porque você lida com o que está acontecendo ali naquele momento, né? É fácil administrar olhando para o retrovisor, exatamente, né? O que já aconteceu é mole. Quero ver se decidir na hora. Decidir na hora com uma penca de demandas, de tarefas, né? Isso. Então, as responsabilidades, ao meu ver, elas estão mais claras. Tem a etapa de planejamento. O papel do agente da contratação, ele tem que impulsionar o processo, né? Ele tem que resolver as dúvidas, lidar com a interlocução com os licitantes e a etapa de fiscalização, né? Então, ela está mais bem definido na lei. E ela segue uma lógica que, ao meu ver, faz muito sentido. Então, começa com o papel de cada servidor, que tem que ter nessa divisão de competências, e depois a instrução do processo, depois caminha, então, para a execução, fiscalização. Enfim, acho que está muito mais bem organizado. Eu já saindo do enredo aqui, mas eu acho que é importante a gente tratar um pouquinho disso. Eu concordo integralmente que isso é fundamental, né? Aliás, eu vejo isso, quando eu vejo isso aparecendo na lei, eu vejo que alguém escutou coisas que o povo já vinha falando com muita atenção, né? Nesse ponto ele foi muito feliz, porque era comum a gente escutar que, você tem que tomar a decisão é sua, né? Mas para não enlouquecer e para não ter que responder depois sem nem lembrar mais o que aconteceu, porque foi há 10 anos atrás, escreve. Sim. No ITP já meio que obriga que você faça isso, né? Que você coloque no papel aquilo que passou pela sua cabeça, né? Como é que foi a estrutura do raciocínio. É importante que isso aconteça. Não, e evita aquela, eu fiz porque meu chefe mandou, né? Você vai escrever isso. Então, exige mais responsabilidade do servidor. Você pode achar que você está perdendo naquela hora, poxa, tem que fazer um ATP, nossa, dá trabalho e tal, mas você está ganhando lá na frente. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, você ter essa visão, né? De colocar no papel, você realmente justificar por que você está fazendo de determinada forma. Acho que faz muito sentido. Né? Faz sim. Eu vejo o desafio complementar aí para o pequeno município, né? Que é o nosso principal usuário pelo Brasil afora. Sim. E que eu vejo que o problema disso é que você exige uma estrutura maior do que a gente tem hoje. Tá? E só reforça o bacana de você ter etapas, né? Prazo maior para certos ajustes do pequenininho, porque para cumprir certas coisas ele vai precisar contratar, né? Ele vai ter que ampliar quadro. E essa foi uma das questões mais polêmicas quando saiu. A lei ainda é a mais polêmica, né? Poxa, servidor público efetivo. A gente está falando de um município pequeno que não tem como lidar com isso, né? Esse é um ponto dos debates que é fundamental. É norma geral, é norma específica, todo mundo fala sobre isso. Eu acredito que, eu entendo que é norma específica, e entendo que a gente tem que lidar com o que a gente tem. Não adianta você fazer uma lei que ela não pode ser aplicada. Então, como que você resolve essa questão? A nossa recomendação é baixar regulamento. E motive, né, explique por que no momento não é possível fazer da forma que a lei determina, e aí separar realmente o que é mais importante. Então, a etapa de planejamento. Quem cuida da etapa de planejamento não pode conduzir a licitação. Tá? E o que dá para fazer, que a gente defende, por exemplo, o jurídico não precisa ser servidor público efetivo, né? E quando for uma licitação que envolve questões jurídicas, o jurídico pode ajudar na etapa de planejamento.
Então, é a gente regulamentar as situações que você sofre no seu município, né? Eu acho que essa é a saída que a gente tem para esse dispositivo que é tão polêmico. Tem gente que defende, mas tem que fazer concurso público. Tudo bem, mas é complexo, né? A gente está falando de orçamento público, existem regras específicas na lei orçamentária para você não ultrapassar os gastos com o pessoal. Eu sei que a lei foi sensível aos pequenos municípios em vários dispositivos, mas esse é um ponto que deveria também ter essa sensibilidade, né? Deveria ter um prazo para que isso pudesse ser concretizado. Você vê espaço para BPO, para terceirização desse tipo de função? Contratar uma estrutura para atender, não digo todos, mas Sim. Partes específicos da especificação, do planejamento, algo assim? Sim. Eu acho que o artigo 8º, parágrafo 3º, ele prevê que quando são compras mais peculiares, mais complexas, é possível você ter uma equipe de apoio. Acho que sim, eu conheço vários órgãos da Administração Pública Federal que na etapa de fiscalização contratam, até porque tem uma maior expertise, então uma fiscalização de obra acho que faz todo sentido. O que eu acho que é importante é ter uma governança muito bem estruturada. Fundamental, claro, fundamental. Porque, e aí eu acho que é mais complexo ainda você poder ter essa regulamentação muito bem feita. Então, quando você fala assim, poxa, etapa de planejamento, a lei está clara, você pode contratar, né, para te ajudar a fazer um projeto básico, um projeto executivo, você pode contratar uma empresa que detém know-how daquilo, ela não pode participar da licitação, obviamente, né? Agora, para a gente da contratação, o que você acha? Você acha que é viável? Não, eu sinceramente não tenho opinião formada. É um debate que eu estou trazendo exatamente para colher mais uma visão da coisa. Porque eu já escutei gente falando, olha, a gente não tem estrutura aqui, a gente não consegue ter. Sim. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que botar alguém que saiba o que está fazendo, então eu vou terceirizar. Tá? E já escutei o outro lado também. Sim. Como é que eu terceirizo isso? É impossível terceirizar. Eu fico, sinceramente, na dúvida. Eu ainda não tenho opinião formada, não. Então... O que eu acho que é complexo, assim, a gente tomar cuidado para isso não virar um nicho de mercado onde que só se pense no preço. Sim. Então, assim, fazer um pregão para isso, será que é o caso? Um pregão para uma equipe de apoio... eu acho que os como critérios é que contrata, né? técnicos, como é que contrata, né? E acaba que é uma relação que você vai ganhando confiança, então você vai poder sempre contratar a mesma empresa. A gente tem uma tese assim, que eu acho que é interessante, que nas contratações diretas é possível fazer registro de preços. A lei deixa claro isso, né? Apesar de ser uma questão que é de difícil operacionalização. Então, seria possível você fazer um registro de preços, por exemplo, um notório especialista naquela área, e para ele te ajudar em cada licitação. E aí você demandaria, vou fazer 8 licitações complexas no ano, demando ele, tá o valor lá já registrado, né, o preço dele registrado, ele poderia te ajudar. Eu acho que, então, respondendo essa pergunta, realmente não tinha refletido muito sobre isso. Ela é possível, mas eu acho que vai exigir de quem está lá no alto, né, na ponta, realmente um conhecimento técnico bem elevado para fazer essa gestão dessa equipe, né? E aí, no município, será que isso é viável? Tem que refletir. Mas eu acho que em relação a obras faz muito sentido, muito, e aí em licitações mais complexas. Ok, já ajuda um bocado, né? Porque é exatamente nessa área de complexidade maior que o pequeno tem mais dificuldade. Mais dificuldade, verdade. Né? Então, e vamos combinar, é muito mais fácil errar quando você não tem ideia do que você está fazendo. É verdade. Bom ponto. E até para ter espaço para inovar, né? Como é que você vai inovar no edital, fazer uma audiência pública, se você não consegue conversar com o licitante, você não sabe nem o que ele está falando, né, de inovação. Vai fazer um diálogo competitivo, imagina. É muito complexo. Muito complexo. Então... nesse ponto aí eu entendo que a questão da governança a gente tem que deixar claro, inclusive, o papel. Por exemplo, imagine que isso vire um serviço. Aliás, se você procurar, você vai ver que tem movimentos nesse sentido. Tem empresas que estão se propondo a fazer esse tipo de coisa. A gente, enquanto plataforma, não vai participar desse mercado nunca, né? Porque a gente entende que a gente é só a plataforma. E para ser plataforma do jeito correto, eu não posso interferir
no processo licitatório Sim. propriamente dito, né? Eu sou só o lugar que registra e operacionaliza o que aconteceu. Eu não tomo decisão, né? A decisão, Perfeito. regra de negócio que está amarrada em sistema ou do ator que está ali, claro. Sim. Na hora que eu viro ator, eu tenho um problema aí de conflito de interesse que não caberia. Mas eu fico imaginando que talvez caiba, sim, para alguns casos, o nascimento de uma vertente comercial, por assim dizer, nova, né? Então, atividade comercial nova e que, principalmente nessa área da alta complexidade, faz muito sentido. Saúde, transporte, tem tanta coisa que tem conhecimento específico. Como é que você especifica um equipamento de alto custo na área de saúde? É esse ou é aquele? Sabe, até para fazer esse tipo de avaliação é complexo, precisa do especialista. É verdade. Tá. Bom ponto, realmente. Faz todo sentido, né? Agora, no meio do caminho, a gente estava falando ali do fazer certo. Tem hora que não foi feito certo, né? Sim. Como é que a lei trata essa responsabilização nos casos de irregularidade, principalmente no cenário que eu tô administrando boa-fé do servidor, né? Porque a gente vê com muita frequência questão dessa diferença de nível de formação, gente que fez algo errado porque não entendeu que estava fazendo algo errado. Não é porque ele queria cometer um ilícito, né? Mas ele acabou que errou. A tal da diferença do dolo e da culpa. Exatamente. Que eu acho que é a maioria. Eu tendo a crer. Eu também. Que é o que a gente vê, tanto, né, dos dois lados, né? Então, quando está em sala de aula, conversando com os servidores, é a falta de conhecimento. Ou às vezes enfim, alguma confusão, são muitas etapas, é um processo muito complexo, né? Fazer uma licitação, basta olhar a lei, a quantidade de dispositivos que a gente tem. Então, a nova lei, a 14133, ela veio, eu acredito que tem 3 pontos dela que ajudam. Para mim, eles são uma resposta àquele fenômeno que todo mundo fala, agora já até popularizou demais, que é o apagão das canetas, né? A gente tinha servidores que tinham medo de decidir, preferiam ser protocolares, decidir sem inovar, ou até, enfim, de uma forma muito, muito conservadora, com receio da responsabilização deles. Então, é a gente separar o joio do trigo, separar quem não fez porque não sabia que estava errado, porque não tinha conhecimento, porque naquele momento era a melhor opção, daqueles que cometem, né, fraude, o dolo, etc., que tinham a intenção, né, de fazer algo. Então, por isso a lei traz penas mais rígidas para esses que cometem, que agem com dolo e com fraude. E no caso da boa-fé, ela tenta dar mais espaço para o servidor. Então, o primeiro ponto, reforça a aplicação da LINDB. Reforça porque já era para se aplicar, já no ordenamento ela já prevê a aplicação, né? Ela se aplica na esfera administrativa também. Então, lá no artigo 5º tem os princípios e também a aplicação da LINDB. E aí a LINDB tem 3 dispositivos que eu sou uma fã também deles. O primeiro é o 22, que ele fala que na interpretação das normas a gente tem que levar em conta os obstáculos e as dificuldades reais do servidor público. Então, isso é maravilhoso, né? Se isso for aplicado na prática. E os órgãos de controle têm evoluído. A gente consegue perceber essa sensibilidade, né? E isso é muito bacana. O 23, que quando a decisão administrativa for gerar uma nova interpretação, impor um novo dever, tem que ter um regime de transição. Então, veja, eu criei uma nova obrigação, que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que os servidores públicos têm. Tem a súmula 222 lá do Tribunal de Contas que fala que todos os tribunais de contas, todo mundo tem que seguir o posicionamento do Tribunal de Contas e a jurisprudência do tribunal. Então, gente, são tantos acordos, sai tanta coisa, você se manter atualizado sobre isso. Vai na linha do impossível, quase, É impossível. Né? É um ato de coragem você trabalhar com as compras públicas. Então, ok, mudou de entendimento. A gente lida muito com aquela questão da mudança de entendimento em relação a SICRO, SINAP, nos custos das obras públicas. Mudou o entendimento, tem que ter um período de transição. A gente lida com um monte de normas, um monte de leis. Enfim, o Brasil é craque em fabricar leis. E como é que a gente tem que internalizar isso, né? Então, eu acho esse dispositivo ótimo. E o 28, que é aquele que ele fala que o agente só vai ser responsabilizado no caso de dolo ou erro grosseiro.
Então, ele reforça a aplicação da LINDB. E aí, a gente tem que trabalhar o quê? O dolo, quando você tem intenção, tem que ser demonstrado. O erro grosseiro é aquele que é mais sensível. O que é erro grosseiro, né? Os tribunais de contas entendem que é o que... que um homem médio não cometeria. O que é um homem médio, né? O que era obrigação saber? E aí, assim, para não ultrapassar muito tempo, acabo me empolgando, vou falando. Fica tranquila, tá ótimo. Os tribunais, o TCU, posso falar mais do TCU? Ele acabou, em alguns momentos, tipificando algumas condutas como erro grosseiro. Então, por exemplo, não fiz uma pesquisa de preços, não respeitei o dispositivo da lei. Isso é erro grosseiro. Não é assim que a norma trata. A norma trata que você tem que analisar, é um critério subjetivo. Você tem que analisar se aquele servidor público, ele detinha o conhecimento para aquilo e naquela hipótese era considerado um erro grosseiro. Isso é muito importante porque senão você vai tipificar, isso daqui é erro grosseiro, isso daqui não é. E não é esse o objetivo da lei. Ela fala que é essa sensibilidade de você analisar a situação concreta. Naquela situação, isso poderia ser considerado um erro grosseiro? Ok. Então, lembrar disso quando vocês forem fazer suas defesas, enfim. Espero que não precisem, tá, espero pessoal? que não precisem, né? E aí, os outros dois dispositivos. Então, a gente tem a LINDB, que foi muito bacana para ajudar a reforçar que aquele servidor que age de boa-fé, ele não vai ser responsabilizado. E os outros dois que são a questão que nas contratações diretas, só a responsabilidade solidária e tal, quando tem realmente também fraude, dolo ou erro grosseiro, e consequentemente isso é bom tanto para a administração pública, para os servidores, quanto pro não licitante, para o contratado, porque ele acaba não sendo uma licitação. Que existia muito antes da 14133, antes das alterações da lei de improbidade, aquela ideia de que se você contrata um notório especialista para o serviço e não era necessário um notório especialista na visão dos órgãos de controle, ele responde com você, os dois tem que devolver o dinheiro e os dois ainda tomam uma ação de improbidade. Então, peraí, calma, agiu com dolo, agiu com a intenção de fraudar um processo licitatório ou não, existia dúvidas, fazia sentido que ele escolhesse um notório especialista para aquele caso, uma contratação direta nos outros dispositivos da dispensa, né? E eu acho que isso é muito importante, reforça também a ideia de que, enfim... existem situações que vão existir dúvidas, a gente sabe que a contratação direta é a realidade, né? Então, você querer punir, você querer colocar todo mundo num pacote, só o fato de ser contratação direta, todo mundo tem que responder, não é por aí. Opa. E o outro que é o artigo 169, que ele fala lá sobre a atuação dos órgãos de controle e acho que é o inciso primeiro, ele fala sobre impropriedades formais. Então, quando você detecta impropriedades formais, que são o quê? Irregularidade de baixo potencial, que não tem débito, né? O órgão ele tem que mitigar a ocorrência dessa irregularidade de duas formas. Capacitando aquele servidor. Bacana. Né? Isso é fantástico. E a segunda forma, verificando os controles preventivos, então fazendo uma gestão de riscos. Por que aquilo aconteceu? Era por falta de conhecimento dele? Usou um modelo que já estava aprovado pelo jurídico e tinha aquele erro? Então, é fazer a gente refletir sobre o erro, né? E não punir. Né? Isso é muito, muito, muito bacana. E o segundo é quando tem débito. Por quê? Ele fala sobre individualizar as condutas. Então, verifiquei que tem um potencial lesivo, realmente foi algo que deu prejuízo para a administração pública, eu vou verificar quem foi o responsável. Então, não vou botar todo mundo no pacote, né? Antigamente, o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, eles tinham um problema, uma licitação, chamava todo mundo, né? E botava todo mundo na cesta. Exato. Aí você recebia aquela cartinha bem bacana, que pague o valor que eles quantificam como débito, ou apresenta. Aí eles já trazem um valor, você já desmaiou, porque eles estão fazendo uma licitação de 5 milhões, 10 milhões, os nossos clientes, meu Deus, eu nem vi a segunda parte, que é ou apresente defesa, se você achar que é interessante. Achar que é interessante não, gente, desculpa. Ou se você quiser apresentar defesa, prazo lá de 15 dias para alegações de defesa. Mas
Então, agora, existe a obrigação, os órgãos de controle, eles têm feito isso, o Tribunal de Contas da União é vanguardista nisso, de você individualizar as condutas. Então, peraí, quem é responsável pelo quê? A sua defesa tem que ser baseada, tem que focar no quê? Qual é a conduta que você fez que contribuiu para aquele dano? Isso é uma forma de usar o princípio da ampla defesa de contraditório no seu nível mais elevado. Então, você sabe o que você está se defendendo. Antigamente, a gente não sabia, tinha que sair se defendendo de tudo. Desde do orçamento, se tinha orçamento, não tinha orçamento, até a execução contratual, independente de onde você estava. Então, isso é muito bacana. Nessas horas eu vou puxar um pouquinho da sardinha do processo eletrônico, porque ele faz uma coisa de forma quase que automática. Que é deixar claro quem fez o quê. Isso é muito legal, o rastro, né? É o rastro. A rastreabilidade da ação, eu falo sempre, o agente público tem autonomia para tomar uma série de decisões do processo. O que ele não tem é o direito de achar que não vão saber que foi ele, porque vão. Sim. Então, aí você tem todo um acompanhamento de histórico, tá? E a gente até costuma dar uma dica em treinamento. Olha, via de regra, se você está tomando uma ação que alguém está pedindo para justificar, é porque você está saindo do fluxo normal previsto. Você saiu do tronco principal do processo. E às vezes é necessário. Tá? Vai desclassificar alguém, alguma coisa. Então, toda vez que tem uma justificativa, pensa com carinho nela. Tá? Porque isso vai ficar registrado no papel. Tá? Isso vai estar sendo parte do processo e isso vai poder ser resgatado a qualquer tempo, a qualquer hora, a partir dali. Tá? Então, é a chance da pessoa, inclusive, pensar, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Refletir um pouquinho, né? É verdade. Aí, tem alguns dispositivos, acho que não me lembro quantos, mas porque eu contei, que falam de motivar ou justificar na lei. Mas tem alguns, acho que são mais de 10. E aí você tem essa reflexão. Ok, não vou seguir a lei, motivar, justificar, né? Isso, e uma motivação fundamentada, né? Que faça sentido. Sim. Por que você fez isso? Porque eu quis, isso vai voltar para você. Com certeza. Entre a sua justificativa aqui, xxx. Melhor não, tá? Infelizmente acontece, vez ou outra acontece. Agora, nessa hora, quais são os erros mais comuns que a gente tem acompanhado? Olhando do lado do jurídico, tá? Porque afinal de contas é o erro que já subiu de esfera, né? Já subiu de fase, né? Quais são os mais comuns? Na etapa na análise dos recursos, né, administrativos. O que a gente vê, assim, na prática, os erros mais comuns, ainda tem, lá, principalmente na lei anterior, era a questão do pregoeiro querer decidir o recurso, né? A nova lei, ela deixa claro que isso é muito bacana, que o agente da contratação, ou o pregoeiro, ele analisa, ele dá a sua opinião, se ele quiser, ele pode até se retratar da decisão de inabilitar alguém, mas se ele não concordar com o recurso, ele tem que submeter à autoridade superior. Então, eu acho que o primeiro ponto é ele decidir sozinho. A lei 14.136 deixa claro. Existem regulamentos específicos, Sistema S, que eles preveem que o primeiro quem decide é o agente, e aí, se houver contra-razões, algo do tipo, aí sim poderia subir. Né? Entendi. Só se teve um agravo qualquer que vai ter que subir de esfera. Mas é isso. E aí, então, nessa parte, acho que o mais comum é o agente decidir. Não, aí, um pouco antes, é não observar a ideia da diligência. A gente vê muitos recursos que na verdade, são falhas em propriedades formais, né, do licitante, uma certidão vencida, ou um documento que ele não apresentou, mas estava no CICAF. Não foi lá, não pegou e tal. Então, são recursos que não precisariam existir, na verdade, né? Então, esse dever de diligência ele é fundamental. Os tribunais de contas reforçam muito, o TCU tem defendido, né, tem acordos muito importantes, sobre sempre que possível a gente, tudo que for possível sanar, né, sanar, porque o objetivo principal da licitação não é você derrubar licitantes, é você contratar até obter a proposta mais vantajosa. Não pode ser premiado tão somente a pessoa que conhece a burocracia de forma mais afinada, né?
É verdade, Então, boa colocação. E aí, nesse aspecto, é a ideia de que vigora nessa etapa de recurso administrativo o princípio do informalismo. uhum, O que é? É que você pode fazer, o licitante ele não precisa de advogado para fazer recurso. Ele não precisa seguir, como na esfera judicial ou controle, enfim, aqueles preâmbulos, aquelas preliminares e tal. A ideia é que ele está tentando te ajudar, é uma ferramenta de controle social, a evitar que existam falhas e ilegalidades naquele processo licitatório. Então, vê isso como um aliado. A administração tem um dever de autotutela. Se eu apresento um recurso fora do prazo, mas os meus fundamentos fazem sentido, a administração não precisa conhecer o meu recurso, mas ela deveria investigar, sim, o que eu estou apontando. é verdade. Né? Então, a ideia do informalismo, escrevi num papel e tal, apontei. Poxa, a gente está defendendo o interesse público, né? Então, não vou conhecer do recurso porque ele não dirigiu ao senhor pregoeiro. Não funciona por aí. Então, esse rigorosismo não faz muito sentido. E a última questão, acho que eu destacaria, é a falta de acesso à informação. Por vezes, a gente vai fazer um recurso administrativo, o licitante vai fazer, ele não teve acesso aos anexos da proposta do outro licitante, que foi habilitado. Ele não teve acesso às informações, por isso que é tão importante, né, a gente trabalhar com tecnologia, disponibilizar o acesso a todas as informações do processo licitatório para o licitante, e aí isso impede ele de fazer o recurso, né? Então tem que pedir o acesso, lembrando que só depois de conceder de fornecer as informações é que o prazo do licitante deveria ser contado, né? A gente tem um prazo muito curto na nova lei, de 3 dias úteis. Então, esse detalhe, a falta de acesso à informação, a falta de acesso à comunicação, o edital ele tem que estar claro, olha, recursos vão ser recebidos por meio da plataforma, ou vão ser por e-mail também é aceito. Tem um local que colocava, eu já vi, principalmente na esfera municipal, só até 18 horas. Poxa, a gente vive na era da informação, vai até 11h59, a pessoa está se matando, são 3 dias para fazer o recurso, né? Isso. Então, acho que são essas questões. E a questão da inexequibilidade, mas também, assim, não é na esfera do recurso, é que muitas vezes eles acabam inabilitando pessoas que colocaram preços abaixo do orçamento, mas não deixam claro como que você vai demonstrar que você consegue cumprir aquele valor, aquele preço, né? Então, isso ter claro nas regras do edital. Isso facilita demais a você evitar ter recursos, né? Por questões pequenas. Então, o edital também é uma forma de regulamentação daquela licitação, deixa claro. E aí, muito cuidado, a gente tem visto muitos editais que dispõem de uma forma e o TR dispõe de outra. Então, cuidado com essas confusões. A gente pega, às vezes, um TR já padronizado, um edital, dá uma checada nos prazos, porque isso confunde bastante também o licitante. Joia. Eu vou deixar uma dica para quem nos usa. A gente de vez em quando vê esse cenário acontecendo, de alguém prevendo edital outro caminho que não o da plataforma para receber recursos, tá? Pessoal, tudo bem, é direito de vocês, escolha de vocês. Mas lembrem que vocês vão ter que alimentar isso manualmente depois e que as pessoas precisam ter livre acesso a essa informação. Sim. Quer diminuir a sua dor de cabeça, inclusive seu trabalho braçal? Deixa claro, é pela ferramenta. A ferramenta tem que estar preparada para receber esse tipo de tratativa, né? Desde a manifestação da intenção até a contrarrazão tem que acontecer, inclusive o julgamento posterior, se alguém quiser acrescentar um documento justificando a decisão tomada, isso tem que estar na plataforma, porque vamos lá, isso é parte do processo, isso vai acabar para 14133, né? Isso vai acabar indo parar lá no PNCP. Faz direto, usa a plataforma para isso, não arruma rolo para vocês não, tá? Porque aí ninguém questiona prazo, quando, porquê, tá ali, sabe? Tá ali. E você falou uma grande verdade, o computador não para, né? Não precisa parar, não tem expediente nessas horas. Você pode deixar esses prazos com um pouquinho mais de flexibilidade, que não tem problema nenhum para acontecer. E a plataforma, assim, ela só tem a somar, utilizar o portal.
para você deixar regulamentado, né? Qual é o prazo da intenção de recurso? A gente já viu lugar que deixa 2 minutos. Espera aí, não, vamos padronizar, né? No governo federal são 10 minutos, aí o pessoal depois entra com recurso, não vi, não sabia. Poxa, tá lá descrito, o edital, as regras estão claras. Então, é uma ferramenta para você, administração pública, evitar ter que ficar recebendo muitos recursos administrativos, né? Então, a gente vê muito atrito na questão dos prazos para diligência. Então, como é que isso aí funciona? Então, ocasionalmente, a gente escuta gente reclamando, poxa, mas só me deram tanto, insira tanto aqui, para realizar uma diligência. E cabe também uma questão curiosa. Eu não sei nem se a gente já subiu com isso, mas é um assunto que tem tratado ali dentro, né? Porque o espaço para alguém dizer, olha, não consigo nesse tempo, preciso de mais tempo, ainda dentro do prazo que a pessoa deu para alguém avaliar se faz sentido ou não, né? Você tem 30 minutos para resolver isso daqui. Calma, amigo, eu preciso pelo menos manifestar esse tipo de coisa, eu acho que é importante também. Verdade. É verdade. Normalmente eles têm feito pelo chat, né? Normalmente é feito pelo chat. Exato. Quando abre diligência, normalmente abre o chat para aquele fornecedor. Isso, o chat específico. E isso é muito bacana, porque vocês colocam depois, né, de forma transparente, as conversas no chat específico. Isso facilita demais para poder... Sempre pela ferramenta. Pela ferramenta, exatamente. Tá, como é que chegou ali? Que alguém ligou para alguém? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Sim. Impessoalidade é importante nessa área. Exatamente. Muito bom. Seguindo aqui. Você falou num ponto lá atrás, até quando eu falei de terceiro setor, que eu acho bacana, governança, compliance, né? Normalmente a gente associa essas palavras a setor privado, mas isso é uma coisa que a gente tem acompanhado bem de perto, né? Que tem ganhado muita força no setor público. Como é que a gente trata compliance como aliado nessa prevenção de irregularidades na administração pública? Eu acho que o compliance, ele é um aliado se ele for usado corretamente, né? Eu estava no congresso lá do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, a gente fala muito sobre anticorrupção, direito administrativo sancionador. Existe o compliance para inglês ver e existe o compliance real. Como você vai distinguir isso? Vai da sua boa fé, né? Vai da sua intenção. Então, fazer um programa de compliance, eu acho que tem que ser a tendência, não só das empresas privadas. Então, primeiro, se ele existe, ele é herdado dos Estados Unidos, enfim, da União Europeia também utilizam bastante, é porque tem efetividade. Né? Minimamente alguma efetividade. Então, quando você estabelece um programa de compliance no seu órgão, que eu acho que deveria ser obrigatório para todo mundo, claro, dando um prazo de transição que fosse possível, com a CGU fiscalizando como é que está sendo feito, enfim. A CGU antigamente dava o selo Proética, né? E aí está suspenso agora, mas isso é muito bacana, você ter esse selo. Me falaram que faz uns 2 anos que está suspensa as inscrições desse selo Proética. De fato, estão fechados, eu achei que era cíclico. Pois é, a informação que me passaram é que está suspenso, o pessoal da CGU suspendeu. Mas é uma questão bacana você estabelecer o programa e ter uma forma de você fiscalizar, né, de colocar um selo, olha, esse programa realmente funciona. Mas o que eu acho que é o mais importante de um programa de compliance é a cultura, você trabalhar a cultura organizacional falando abertamente sobre ética, sobre corrupção, sobre formas de anticorrupção. Então, o fato de você instituir um programa de compliance, e aí tem algumas exigências que são trazidas na lei. Primeiro, a alta gestão tem que estar engajada. Né? Se você fazer um programa de compliance que só serve para o pessoal aqui embaixo, ele não vai ser efetivo. Então, havendo essa mudança de cultura, você estabelecendo, ok, um licitante trouxe para mim um presente, o que eu faço com isso? Isso é bacana, você estabelecer, mostrar que existem caminhos, as regras estão claras, olha, eu tenho que mandar para o setor, o valor que eu posso receber, cortesias, de cursos, premiações, eu posso participar de um curso convidado pelo portal, como é que funciona isso? Né? Então, eu acho que a mudança de cultura é o principal ponto, então ele é realmente um aliado, se ele for bem aplicado, e eu acho que na administração pública a gente tem um espaço grande para isso, a gente tem muitas pessoas boas, pessoas preocupadas
preocupadas com ética, né? Não adianta a gente estar falando sobre políticas de fomento à ESG se a gente primeiro não trabalhar nas questões éticas, questões de integridade. Eu acho que esse é o primeiro ponto para qualquer mudança no órgão, né? E então ele tem que ser um mecanismo de mudança de cultura e de monitoramento contínuo. Para ter um programa de compliance, você tem que ter monitoramento. Então, por que está tendo muitas impropriedades formais? Veja como tudo se conecta na lei. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de compliance. Por quê? A gente está tendo muitos erros num determinado tipo de edital. Peraí, então está faltando o quê? Capacitação daqueles agentes, né? Então, tudo acaba se misturando e sendo essencial. Quando a gente fala de PNCP, fala que tem que divulgar as informações lá, a gente também está falando de compliance. Quando você fala de rastreabilidade dos atos do servidor, é compliance. Né? Não é só do servidor no nosso caso, não. É de todo mundo, todos os agentes envolvidos. E o que é legal do compliance é ter um canal de denúncia também, né? Você ter no seu site do órgão, olha, eu consigo lá fazer uma denúncia de alguma questão que está acontecendo na licitação. O portal de compras tem também, né? Tem também. Tá vendo? Melhor ainda, gente. Uhum. Tem também. Então, são essas as dicas. Nessa hora aí, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, que não tem como não sentir... A gente sente isso na pele, tá? A gente, enquanto uma plataforma onde o processo licitatório acontece, né, a gente tem uma preocupação muito forte em não só fazer certo, mas como deixar claro que o certo foi feito da forma certa, né? Fazer o certo é importante. Então, mostrar que está fazendo, né? Exatamente. Mostrar que está fazendo certo. Não basta fazer, tem que mostrar, tem que aparecer, né? Tem que gerar claro. A evidência desse certo. Exato. E uma preocupação grande, muito grande mesmo, no cenário de deixar claro que não sou eu que estou dizendo. Uhum. É que tem um terceiro envolvido com isso. Porque é fácil bater no peito e dizer, não, aqui eu estou fazendo tudo certo. Eu entendo que é fácil e não é suficiente. A gente sempre procura, e já tem algum tempo que a gente está nessa jornada aí, por exemplo, ISO, né, certificação, validar processos, práticas, para poder demonstrar que a gente tem o cuidado, que a responsabilidade da atividade que a gente está exercendo exige, não é nem merece, exige. Uhum. Tá? Então, são coisas que a gente tem buscado. Aí, por exemplo, a gente hoje tem 4 ISO, né? A ISO da parte de tecnologia, a parte de atendimento e serviços, e a parte de trato com informação, além da LGPD, foi a última. E além de ISO, você falou em certificação de empresa ética, né? A gente recente, momento jabá de novo, tá, pessoal? Não era nem ideia, mas caminhou pro lado. A gente acabou de... A última certificação que a gente teve, né? Não acabou não, foi no finalzinho do ano passado, foi a certificação de empresa ética pela ABS, né? Associação Brasileira de Empresas de Software, que a gente é membro da associação tem bastante tempo, tá? E como essa característica de serviço, de tecnologia, tem peculiaridades muito específicas, é diferente de uma obra de engenharia, etc., tá? A gente buscou entender qual era o padrão que empresas do nosso segmento estavam preocupadas, deviam estar preocupadas em atender e evidenciar, e a gente foi atrás dessa certificação e hoje a gente está junto com outros quase 4.000, são mais de 3.800 órgãos que estão com essa certificação já concedida pela ABS. E aí vem política de compliance, treinamento interno, porque essas coisas dependem, não é de sistema, é de pessoa. Tá? Então, e o canal de denúncias que você citou, tanto pro portal, tá? Vai que alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Então a gente precisa que alguém grite. Se isso não tiver aparecido, se ninguém estiver vendo, vai aparecer. Sim. E também para quem está nos usando. Acontece, é bastante usado e a gente já tem toda uma política desenhada para tratar esse fluxo, não importa se ela é uma questão interna ou se ela é uma questão relacionada aos nossos usuários, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pessoal, você pode conhecer no nosso site a respeito do assunto, né? E quem quiser fazer parte desse tipo de ação relacionada à ética, à inovação, na gestão desse tipo de informação,
a gente convida para conhecer um pouquinho mais o que a gente está fazendo a qualquer tempo e a qualquer hora e fazer parte disso também, né? Porque uma vez usando o portal, vocês, enquanto órgãos compradores, acabam expostos a esse mesmo processo. Sim, parabéns, Léo. Que iniciativa, que bacana o selo para vocês. E eu acho que é nessa linha que a gente tem que buscar, né? O servidor público tem que buscar parceiros que estejam preocupados realmente com ética, com medidas de anticorrupção, com empresas sérias, né? A gente sempre fala. A gente está falando de dinheiro público, as licitações não são para aventureiros. Então, quando você vai buscar um parceiro para fazer suas licitações, você tem que buscar realmente alguém que tenha essa visão, né? Que queira contribuir, que queira ajudar, que queira melhorar a administração pública e também o outro lado, né? Então, isso é muito bacana. Parabéns. O eletrônico tem desafios, Ana. Porque se ele não for bem conduzido, ele tem alguns efeitos que a gente tem que preocupar e tem que estar atento para ele. É muito bom ser impessoal, né? Só que a gente tem que entender que a gente precisa criar regras para permitir que por excesso de impessoalidade você acabe gerando um excesso de concentração de receita. Então, tem regra prevista na nossa base legal para beneficiar a participação do pequeno comprador. O Brasil é gigante. Sim. E se o pequeno município não toma cuidado com essa regulamentação, vamos lá, instrumentos estão previstos na lei, né? Compra local, compra regional, etc. Você acaba realmente fazendo uma concentração de renda que vai terminar na grande empresa e na grande metrópole e vai prejudicar a sua economia local. Sim. Só que, gente, vamos lá, tem ferramenta para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, basta você usar e regulamentar de forma correta as coisas que já estão previstas na lei. E vamos lá, desde 2009 que a gente está falando disso, né? Tem coisa aí que mais um pouquinho está dirigindo aí, regulamento que já podia tirar carteira de motorista. Então, as pessoas têm que usar. Infelizmente, tem um volume pequeno ainda de observação desse tipo de regulamentação nos municípios, principalmente nos municípios de pequeno porte no Brasil afora. Você tem alguns casos específicos, como o Espírito Santo. Quando fala em compra local e regional, tem uma orientação do Tribunal de Contas do Estado para tratar todo o fornecedor sediado no Estado como um fornecedor local. Tá? Ele busca não diferenciar o fornecedor do município A do município B, desde que esteja no Estado. Mas esse é um caso específico. Tem um monte de Tribunal de Contas estadual por aí que não se manifestou em cima do tema. Então, o comprador definir quem que é o cara que é local, quem que é o fornecedor que está na minha região e definir o tipo de benefício que pode estar associado com isso, dentro do que está previsto na lei, sim, é a diferença entre você manter aquele aquecimento da economia que toda compra pública gera, ativo na região que é de seu interesse direto. Então, eu entendo que é uma obrigação do gestor, sabe? Não, deixar que aquilo tenha pelo menos uma chance significativa, tá? Não sem competição, tá? Não estou falando aqui de entregar de mão beijada, não. Mas porque, afinal de contas, eu entendo que a competição abaixa preço e ela é importante acontecer. Mas que ela crie uma vantagem competitiva para permitir que aquele pequenininho, que vai ter, logicamente, uma estrutura de custo, às vezes, mais complexa, consiga concorrer com algum grau de vantagem frente à grande corporação. A gente precisa trabalhar essas coisas. Sim. Dei uma volta gigante que não é nem o nosso tema, né? Mas eu achei que era uma coisa que era importante tratar, porque eu entendo que isso também tem um quê de compliance, sabe? Então, verdade. Bem, aí chega num ponto. Por que isso não acontece? Na minha leitura, porque falta preparo e falta conhecimento. Aí eu queria entender, a próxima pergunta que está aqui é bem pesada, tá, pessoal? E, gente, não é uma crítica pessoal a ninguém, é só uma constatação. É mais difícil o acesso a curso, a formação, esse tipo de coisa. Quanto mais distante você está do grande centro, do grande polo, mais difícil é. Então, espero que a gente, com essas nossos podcasts, lives, eventos, esteja colaborando para diminuir um pouquinho essa lacuna. Tá?
E contem sempre com o portal para isso, tá? Mas o fato é, eu vejo que falta acesso à informação, ainda falta um preparo grande. Como é que você vê essa daí? Você concorda comigo? Não? Sim, sim. É complexo, né? A gente está falando de um país de dimensões continentais, né? Onde o acesso, de fato, é muito diferente, né? Nas capitais, enfim, tem regiões que ainda o próprio acesso à região, ele é feito de barco, ele é mais complexo, demora muito tempo. A gente tem oportunidade de trabalhar bastante com regiões mais distantes, né? De Brasília, da capital. Então, a gente percebe que realmente o acesso à informação ele é mais difícil. Mas a internet veio aqui para isso, né? A tecnologia veio aqui para isso. Hoje, quase todo mundo tem um smartphone. Então, a gente pode brincar com isso, a gente pode utilizar isso. Numericamente, todo mundo e mais um pouco, né? É. Tem mais smartphone ativo no Brasil do que população brasileira. Eu não sabia disso, Já gente. passamos, tem quase 250 milhões de smartphone ativos no Brasil. Então, vamos usar isso, né, ao nosso favor, a favor de todos. Então, é por isso que é tão importante a gente ter essas iniciativas como o portal, de você ter acesso à informação de qualidade, porque acesso à informação hoje todo mundo tem de todos os níveis, então, mas acesso à informação de qualidade e pessoas dispostas a ajudar, a entender que a missão dos servidores públicos não é nada fácil. É aquilo que a gente sempre conversa, né? Capacitar os servidores, né? Como é que a gente faz isso quando você tem poucos recursos? São iniciativas como lives, cursos, existem programas de capacitação que a gente pode copiar de outros órgãos, municípios, que eles preveem o seguinte: ok, eu só consigo que uma pessoa vá no 8º congresso, que vai acontecer esse ano, dos grandes nomes das compras públicas, e ela tem que contar para os colegas o que aconteceu. Então, eu vou proliferar aquele conhecimento, né? Por isso que é importante. Vamos selecionar uma pessoa que seja uma pessoa capaz de fomentar os demais, passar esse conhecimento. Acho que isso é fundamental. Eu vou participar de um congresso como esse. O que eu vou dar em troca para o meu órgão? O que eu vou dar em troca para o meu município? E ter conversas como que a gente está tendo. No 7º encontro, a gente conversou bastante. Tem municípios com iniciativas. Eu ouço desde lá de pequena, quando a gente estava falando sobre Zona Franca de Manaus, sobre a região lá da Amazônia, que existem vários municípios que fomentam a alimentação da merenda escolar com produtos naturais daquela região. Poxa, isso é fantástico, né? A criança, a merenda dela é um açaí produzido na região. Ela não tem que comer a comida. É um pão com mortadela. A batata frita pré-cozida. Pré-cozida, né? Ela tem que usar os produtos da região. Faz todo sentido. Você está fomentando, aquela ideia. Interesse público não é só preço, não é a proposta mais vantajosa e ponto. Existem nichos que faz muito sentido a gente fomentar a produção local, artesanato, enfim. E os micro e pequenos empreendedores da região é essencial. Eu acho que realmente tem tudo a ver uma questão com a outra, né? Nessa linha, você falou do 8º que está vindo, né? Já jantei aqui. Pois é. Esse ano, claro, pessoal, a gente vai ter o 8º Grandes Nomes, tá? Vai ser mais no final do ano, mas a gente vai ter mídia específica para falar disso em breve, tá? E eu convido todos vocês a já se prepararem, a não perderem, que vai ser presencial também. Vai ser em Porto Alegre, isso já tá definido. Detalhes eu vou deixar para o pessoal de comunicação divulgar, eu ainda não tenho eles todos aqui, mas o apanhado é esse. E a doutora Ana Luísa estava com a gente lá no 7º, né, numa mesa redonda muito bacana que falou sobre governança também, né? Aliás, era o tema principal. Com essa nossa conversa de hoje, para a gente falar numa gestão pública responsável, qual que é o passo a passo que você recomendaria para que um agente público cumpra suas responsabilidades e seja eficiente? O órgão e o gestor. Perfeito. Eu acho que... Aliás, o 7º encontro foi maravilhoso, gente. Uma organização incrível, os nomes escolhidos fantásticos, foi um sucesso. Foi legal.
Eu acredito que é focar no planejamento. Veja, quando a gente tem um plano de contratações, a gente chegou lá, viu o que nosso órgão contratou no ano passado. Ok, vamos montar nosso plano anual de contratações esse ano. A gente consegue organizar para ter orçamento para participar de um curso, para participar de capacitação. Quando a gente consegue botar no papel, tá, a gente vai gastar dinheiro com isso, vamos gastar dinheiro com isso. Isso facilita demais a organização, planejamento da equipe que vai lidar com as compras e as licitações. Acho que o primeiro passo seria esse, focar no estudo técnico preliminar. Então vou fazer compras um pouco mais complexas, quais são as opções do mercado, vamos utilizar as ferramentas que estão dispostas na lei ao nosso favor. A gente tem audiência pública, poxa, eu estou querendo comprar isso, pensei em fazer um edital dessa forma, mercado, o que vocês acham? Então quero fazer algo novo. A grande vantagem da era da informação, da tecnologia, é a gente poder trocar ideias com pessoas que estão em outros lugares, que estão vivendo o que a gente está vivendo. Então, esse intercâmbio, ele é fundamental. Né? Existem pessoas que estão sofrendo o que você está sofrendo. O nosso país é muito grande, que lidam com as responsabilidades que vocês lidam. Então, conversar sobre esse fomento é fundamental. Então, acho que o primeiro passo é fazer esse planejamento, o pessoal que vai lidar com as licitações, tem esse planejamento estruturado. O segundo é a governança e a gestão de riscos, né? Então, você verificar quais são os riscos que existem naquela licitação, fazer efetivamente uma gestão dos riscos, o que pode acontecer. O TCU tem um manual bem bacana sobre a gestão de riscos. Gestão de riscos é diferente de matriz de risco. Gestão de risco tem que ter em toda a licitação. É bem bacana, ele ensina, é didático, a gente tem muito material. E nossa sugestão, foquem nos materiais dos órgãos que são referência nisso, né? Dos palestrantes profissionais que são referência nisso. Infelizmente, a gente tem muita informação, então acaba que a gente pode ter informações erradas. Checar a informação é fundamental. Como diz o Harari, o desafio da nossa geração é conseguir entender o que é informação. Tem muita mesmo, né? Mas tem muita informação boa e muita informação ruim. E ele dá uma dica interessante. A informação de qualidade, ela é cara para produzir. Sabe? Aquele material está bem produzido, aquele material ele não precisa ser caro para consumir, porque, por exemplo, um e-book não custa nada. Tá? Então, você tem um e-book produzido pelo Tribunal de Contas da União que está aberto para download, o custo disso para quem está consumindo é zero. Mas quem vê o material enxerga que aquele material não foi uma IA que escreveu em 5 minutos e juntou um bando de baboseiro e transformou em livro. É alguém que pensou. Conteúdo de qualidade é caro para produzir. Seja para formatar, seja para documentar, seja para apresentar. Eu vou dar um momento maldade aqui. Isso aqui é caro para produzir, sabe? Não sei quantas câmeras, som, estúdio, teu tempo que não é pequeno, meu tempo que não é pequeno, mesmo que seja uma doação aqui, obrigado, mas ele é importantíssimo. Aí tem gente para edição, gente para programação, gente para gravação. É um volume enorme de coisa que a gente faz para tentar levar uma doutora Ana Luísa Jacobi para o mundo, sabe? Enxergar que aquela coisa, se tem um carinho na produção, a chance grande é que ela tenha qualidade. É um primeiro filtro, tá, pessoal? Legal, e se vocês usam rede social, e vamos combinar, é uma das pragas, né, da sociedade moderna hoje, a gente está sempre olhando para isso, é bem fácil ver, até quando a gente está vendo em outros assuntos, não só a compra pública. Qual que é aquela informação que alguém está realmente se esmerando para gerar? Aquilo ali é algo que saiu num quintal, é uma bobagem que saiu num quintal, tá? Ou é alguma coisa que, mesmo num quintal, teve todo um cuidado, um preparo, um esmero? Faz muita diferença. É um primeiro filtro, não é o único, tá, pessoal? Tem charlatão por aí também, tá? Mas é um primeiro filtro importante. E você falou, eu lembrei de duas questões. Esse tempo, esse cuidado também está atrelado com a nossa experiência pretérita, né? O Guilherme, a experiência dele nessa área de gravar, as experiências que a gente já teve, a sua experiência, a minha, de todo mundo, para poder chegar e poder Guilherme responder. É o nosso especialista de áudio e de vídeo que acompanha a nossa gravação aqui do podcast, tá, pessoal? Grande abraço, Guilherme. Que faz um trabalho de alto nível, exatamente porque, para estar aqui, realmente eu estudei.
lei. Então, eu acho que vai por aí. A gente não precisa, na nossa área, a gente não precisa de informação rápida. A gente não precisa daquela informação que saiu ontem. Não, vamos estudar um pouco, né? A gente vê tanta gente querendo ser o primeiro. Excelente. A gente nós não somos canal de notícia, né, em tempo real. A gente tem que realmente maturar. Peraí, vamos estudar, saiu uma expressão normativa. Vamos ler, o que significa isso? Né? Refletir. Qual é o impacto que ela tem? Perfeito, qual é o impacto que ela tem, né? Então, eu acho que isso é bem relevante. E aí as outras 2 dicas seriam, então, capacitar, valorizar a equipe, a equipe que está cuidando das licitações. Gente, isso como a gente está falando aqui, é uma tarefa muito difícil. Então, a gente tem hoje alguns mecanismos, o artigo 10, que eu gosto muito, que é a defesa desses servidores, né? Então, prever essa defesa, ok, eu não tenho um servidor efetivo, um procurador efetivo, mas o servidor ele precisa estar seguro para poder tomar decisão. Então, ele precisa saber que alguém vai defender ele, se ele seguir um parecer jurídico, enfim, se ele agir com prudência, né? Isso veio muito a somar, muito a somar. Você tem uma proteção. Existem, acho que mais de 3 dispositivos na lei que eles falam assim, quando o servidor está lá na ponta fazendo a licitação ou está fazendo o planejamento, estou com dúvida, eu posso contar com o jurídico. Isso é fundamental. O jurídico não está ali para apontar dedo, ele está ali para caminhar junto. Ele não tem que falar, tá errado. Ele tem que falar, ok, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que é o certo? Como é que é o certo? Na situação que a gente está. Porque existe o cenário ideal, claro, mas existe o cenário que a gente tem, né? E transparência, controle social, ferramentas de tecnologia, o portal de compras, ter tudo acessível à população. O controle social, ele é bom, ele é constitucional, ele é fundamental. Então, quando você soltar uma licitação, tiver perguntas, impugnações, veja isso com bons olhos, é melhor ter agora do que ter lá na frente. Então... Essa é uma dica bacana do comecinho do processo, né? Se alguém tomou coragem para fazer um pedido de impugnação, pode ser extemporâneo. Lê. Normalmente lê. A pessoa talvez tenha algum argumento que você precise... A pessoa talvez esteja trazendo à luz alguma coisa que passou desapercebida. É verdade. Não simplesmente falar, não, já passou o prazo, não precisa, não vou nem olhar isso aqui. Não comenta isso, até porque esse pedido, extemporâneo ou não, vai estar no processo, vai estar vinculado e alguém pode chegar um dia e dizer, pois é, mas esse problema aqui foi avisado lá atrás e você preferiu não conhecer. Então, gente, a tal da pegada digital é séria. Nessa linha, doutora, até porque a gente já avançou um tiquinho no tempo, mas eu acho que a última pergunta é super válida. Nesse movimento todo, qual que é a sua visão a respeito da tendência de regulamentação dessa área, sobre a responsabilidade da administração pública nos próximos anos? Que a gente sabe que as coisas vão evoluir, né? Para que lado é a sua visão que essa evolução tende a caminhar? Olha, eu acho que de novo, desde que eu comecei com o professor Jacobi, a gente fomenta a ideia de baixar norma. Né? A regulamentação interna do próprio órgão, eu acho que ela é fundamental para você lidar com as dificuldades, os percalços que só você vive. Né? Baixa a norma, ok, então questão de intenção de recurso, a lei não é muito clara, porque a gente tem 2 momentos para apresentar recurso, mas eles vão ser julgados uma fase única, essa questão polêmica. Regulamento no seu órgão, você vai ficar protegido, e aí o portal executa, né, dessa forma que você mandou, é isso. A gente não faz doutrina, né? Eu vivo repetindo isso. A gente entrega a regra que o órgão pede que a gente entregue. Agora, a ideia da regulamentação no âmbito assim, geral, ela é muito interessante. A nova lei, logo quando ela saiu, a gente viu que tinham mais de 30, 40 dispositivos falando assim, regulamenta essa questão. Ou o Poder Executivo Federal tem que regulamentar o que é bens de luxo. Eu acho que isso é fundamental porque a lei, ela tem que ter os parâmetros claros, mas você citou o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma realidade diferente de Roraima, então cada estado vai fazer a sua regulamentação. Eu tenho as compras regionais, ok, como é que ela vai funcionar no meu estado, no meu município? É um espaço que você tem para, obedecendo a lei geral, você poder lidar com as suas especificidades. Então, eu sempre
sempre defendo a regulamentação, eu acho que é o caminho certo. Nós somos uma federação que ela tem regiões diferentes, existe sim autonomia administrativa na esfera municipal, na esfera estadual, pelo menos foi assim que a nossa Constituição né? Foi construída, né? Então, o STF tem trabalhado muito nisso. Peraí, mas isso não é uma questão federal. Isso é uma questão que o Estado tem autonomia para decidir. Então, eu só vejo a ganhar. Eu acho que a tendência vão ter mais regulamentações. Eu queria citar elogiar o meu amigo Vitor Amorim, que ele fez uma regulamentação no Senado de compras. Grande Vitor Amorim. Fantástica. Ela lida com como você analisa recursos, diligências, cabem quantas diligências, prazo. Cara, isso dá uma segurança pro servidor que vai atuar. Fantástica. Isso só tem a ganhar, né? Então, é claro que a gente até conversando em off antes, vai chegar um momento que vão ter a análise desses regulamentos, que é uma questão polêmica, mas, de qualquer forma, você está protegido. A Aline coloca, se você tem a norma, né, você está seguindo uma determinada norma, e o entendimento vigente eu sigo uma norma. Ela pode estar até errada, mas eu estou balizada. A administração pública, ela funciona, existe uma hierarquia interna, né? Então, eu fico protegido. Eu posso até, os órgãos podem até, de controle, podem até recomendar alterar a norma, mas não me punir, porque eu cumpri a norma. Isso. Você fez seu papel, né? Eu concordo e entendo que a gente ainda tem um processo que essas regulamentações vão continuar crescendo. Tá, né? Talvez em algum momento funilando em alguns pontos, algumas arestas sendo cortadas, mas a tendência é a gente ter essas regulamentações mais diversas um pouco. Sim. E eu não vou negar. Aí tem um outro lado para vocês pensarem também, tá, pessoal? Com carinho nessa hora. Que é o desafio que certas soluções mais criativas, tá? Gera para o outro lado da mesa, para o licitante, porque ele vai ter que entender não só a regra geral, mas também a regra específica, né? Então, isso gera desafios, tá? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sabe? A gente chegar nesse caminho, nessa faixa de areia da praia, ela vai ser bem importante nessa jornada para frente. Eu acho que a gente ainda vai ver uma acomodaçãozinha nesse sentido. Pessoal, é isso, estouramos bem nosso tempo, talvez o maior podcast que a gente já tenha gravado até aqui hoje. Muito obrigado, doutora Ana Luísa Jacobi, pelo seu tempo, pela sua participação e, mais uma vez, pela sua precisão naquilo que fala. Obrigada, espero que todos tenham gostado e espero encontrá-los em breve. Foi uma honra participar, foi muito rico o debate. Legal. Valeu, pessoal. Tchau e até a próxima.